Se você tem dificuldade na condução da audiência, se sente inseguro, fique comigo nesse vídeo, por esse vídeo para você. Já no começo desse vídeo eu queria pedir para que você assine aqui o canal, ative o sininho para sempre que tiver algum vídeo novo aqui no canal do YouTube você seja avisado primeiramente. Também te convido para participar da nossa lista VIP, aqui abaixo também tem um link, a lista VIP de WhatsApp, onde diariamente, semanalmente nós encaminhamos muito conteúdo de valor por lá. Esse é o nosso segundo vídeo da prática da audiência, já conversamos um pouquinho e quero novamente lembrar que se você quiser tá na condução da audiência e você tem algo importante para colocar naquele momento, qual é o procedimento? Levantar a mão. Quando você quiser intervir na audiência, levantar a mão. Pedir pela ordem, pela ordem de excelência, é o momento, é o gatilho certo, é o sinal correto para que você possa intervir na audiência. E lembrando que não existe hierarquia, não existe hierarquia entre advogado, promotor e o juiz de direito, é cada um na sua função, ninguém é mais que ninguém ali, é cada um no seu momento praticando a defesa daquilo que ele acredita. Então, em primeiro lugar, você não deve abaixar a cabeça para o Ministério Público, você não tem que entrar na audiência, muitos advogados novos chegam na audiência, acham que o promotor está numa posição acima e não está, é cada um na sua função, não existe hierarquia. E o advogado em momento algum deve baixar a cabeça, tanto para o juiz quanto para o promotor, logicamente, dentro de uma conduta respeitosa. O advogado não pode vacilar, ele tem que entrar na audiência atento, ligado, com sangue no olho, porque o Ministério Público ele não alivia, o Ministério Público entra realmente afiado, então o advogado tem que estar atento, e estar atento ele tem que ter o domínio do processo. Como eu já falei no primeiro vídeo, o advogado tem que estudar de capa a capa. Antes os processos eram todos de papel, a gente falava que era de capa a capa. Mas hoje o advogado tem que estudar tudo, tem que entrar no processo eletrônico e ler todo o processo, trazer pontuados as perguntas, trazer pontuado todos aqueles momentos que são conflitantes, aqueles momentos divergentes. Aliás, o advogado, ele não tem que puxar saco do Ministério Público, Lembrando, não existe hierarquia, cada um na sua função. E não existe também, eu já vi advogado novo negociando com o Ministério Público, isso não existe. Não tem que negociar com o promotor, é cada um na sua função. O promotor vai defender aquilo que ele acredita, o advogado da mesma forma e o juiz vai conduzir ali a audiência. Então não tem que advogado negociar com o Ministério Público, isso não existe, não existe hierarquia, não tem que negociar. Na maioria das vezes o Ministério Público quer a cabeça do seu cliente, na maioria das vezes o Ministério Público vai querer a cabeça do seu cliente. E o teu papel como advogado é defender o teu cliente. E para defender bem o teu cliente, você tem que dominar o processo, tem que estar pleno, seguro, tem que ter lido o processo de frente para trás, de trás para frente algumas vezes, ter todos os pontos conflitantes ali por escrito. Isso vai te deixar mais seguro, mais tranquilo, e é o teu papel defender. Não tem que negociar com o Ministério Público, e o Ministério Público, por muitas vezes, vai querer a cabeça do seu cliente. A audiência de debate, instrução e julgamento é uma arena, é o maior momento do advogado, ali é uma arena. Uma arena de luta, entre aspas, onde cada um vai defender seu ponto de vista. E você deve levar a defesa por escrito. Se você, ao longo do processo, tiver estudado bem o processo, tiver a defesa por escrito, tiver não só a defesa, mas as perguntas que serão feitas para suas testemunhas, as testemunhas do Ministério Público, se você tiver essas perguntas todos por escrito e a defesa por escrito, vai te deixar muito mais seguro, muito mais pleno. E a partir do momento que a pergunta já for feita, tanto pelo juiz quanto pelo promotor, você elimina aquela pergunta para você não ter que repetir. Trate o Ministério Público, trate o juiz com respeito, mas cada um no seu lugar, que fique bem claro isso. Quando você for chamado à sala de audiência, pegando antes aqui, a questão da segurança, você tem que ir bem na audiência. E para ir bem, você tem que estudar todo o processo e ter os pontos conflitantes por escrito também ali. Então, por escrito, os pontos conflitantes, por escrito a defesa do processo e por escrito as perguntas que serão feitas para a parte contrária. Lembrando que na audiência de debate, instrução e julgamento, muitas vezes a tua defesa é oral, o juiz já julga ali. E aí, se você levar a defesa por escrito, você pode ler essa defesa no seu momento. Isso vai te dar segurança para que você não esqueça de nenhum dos pontos. Quando você for chamado à audiência, primeiro, eu já vi advogado no meio da audiência pedir para o juiz para sair da sala de audiência para ir no banheiro. Vai no banheiro previamente. Aquele momento você tem que estar focado ali. Não tem que no meio da audiência você pedir para sair, não tem como parar a audiência para você ir no banheiro. Então, vá no banheiro antes.
quando você for chamado na sala de audiência, entrando na sala, cumprimente todos, cumprimente o promotor, o advogado da parte contrária, a parte contrária, cumprimente os serventuários, né? Ou seja, observe a sala toda, seja cordial, né? Cumprimente todos, observe todo o ambiente, se localize onde você está, mentalize já ali, ponha na tua mente que a audiência já está acontecendo, respire fundo, né? Ou seja, foque que você está ali, né? Se coloque naquele local, né? Domine, o fato de você dominar o ambiente vai te trazer segurança e desconecte com tudo que está lá fora. Eu já vi advogado de audiência olhando o WhatsApp, olhando o Facebook, não existe isso. Você tem que estar atento, tem que estar ligado ao que está acontecendo ali, pois uma pergunta que o Ministério Público fizer e você não interromper no momento certo, uma pergunta que você deixar de fazer, né, automaticamente você trará um prejuízo gigantesco ao seu cliente, porque você vai perder o processo porque você não estava atento ali, né? É preciso estar pleno, precisa estar focado, né? Precisa ter controle dos picos de tensão, né? Você precisa estar realmente centrado naquilo ali, respirando fundo, né? Se você leu o processo, você levou as perguntas por escrito, se você está com a defesa por escrito, se você se preparou para aquela audiência, com certeza, né, você vai ter controle dos seus picos de tensão. Se o juiz interromper durante as suas perguntas, respire fundo. Muitas vezes você está fazendo a pergunta, o juiz fala, essa pergunta não deve ser feita, essa pergunta já foi feita, né? Respire fundo e refaça a pergunta, deixando bem claro que essa pergunta é importante para a sua tese de defesa. Lembrando, né, se a testemunha respondeu o que você quer, dispense a testemunha. Não fique insistindo numa testemunha que já respondeu o que você quer, porque muitas vezes ela pode falar algo que não precisa ser falado, algo desnecessário, que em vez de te ajudar, vai te atrapalhar. Então, se você fizer a pergunta, a testemunha já respondeu a sua pergunta, dispense. Dispense, não insista numa testemunha que já respondeu o que você precisa. Se o juiz te interrompeu, respire fundo, ergue a cabeça e refaça a pergunta, deixando bem claro para o juiz e falar, excelência, essa pergunta é importante para a tese de defesa, ok? Ache as perguntas certas. Novamente lembrando, para você achar as perguntas certas, leve tudo por escrito. E, logicamente, na audiência você adapta, né? Extraia as informações necessárias da testemunha e pronto, dispense. Advogado deve ler muito, e você tem que ler muitos livros de persuasão, muitos. Aqui tem um até, no canto da tela, surgindo um livro aqui, que é As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, que vai trabalhar muito isso. E o advogado tem que dominar a persuasão, o texto persuasivo, a condução da audiência, o advogado tem que ler muito. E leia muito sobre persuasão. Uma sugestão, aqui, As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, que está aqui no canto da tela, né? Cuidado para não repetir perguntas já feitas, então você tem que estar ligado, não tem que estar ali ligado em WhatsApp, ligado em Facebook, isso não existe, né? Isso pega até mal, então o advogado tem que estar antenado ali, se o promotor e o juiz já fez a pergunta que você iria fazer, elimine aquela pergunta para você não repetir, né? E para quem está começando, o nível de segurança eleva muito na audiência. Quem está começando, principalmente nas primeiras audiências, o nível de segurança aumenta muito. Se você tiver, né, levado por escrito as perguntas, levado a defesa por escrito, os pontos conflitantes, e ter estudado realmente o processo, isso vai te trazer a segurança que você precisa. Lembrando que a pergunta deve ser clara, objetiva e por escrito. A pergunta clara, objetiva e por escrito, né? E a pergunta contestada, se você está fazendo uma pergunta ali, o Ministério Público contesta, o juiz contesta, isso esvazia a sua tese de defesa. Então é importante você pensar bem nas perguntas que devem ser feitas, né? E tem que entrar na sala de cabeça erguida, entendeu? Tem que entrar na sala seguro, pleno, tranquilo, né? Não tem que entrar já vi advogados entrar na sala de audiência com o ombro caído, cabeça baixa. Ele já entra na audiência com um sentimento de derrota, né? Automaticamente o Ministério Público vai subir em cima do caboclo e vai destruir na audiência. Então o advogado tem que entrar de cabeça erguida, pleno, seguro, até porque estudou o processo antes, tem todas as perguntas ali prontas, tem toda a tese de defesa, todos os pontos conflitantes, é tudo numa pastinha ali resumida do processo. Então cabeça erguida, seguro, né? Não nada de entrar em audiência de ombro caído, não pode deixar de momento algum o promotor perceber da sua insegurança, né? Não pode permitir que o promotor também interrompa a sua fala. Se em algum momento o promotor interromper a sua fala, isso não existe. Levanta a mão, excelência, pela ordem. Essa pergunta é importante e eu preciso terminar, né? O advogado está crescendo na audiência, já vi várias vezes. O advogado crescendo na audiência, o Ministério Público percebe que vai perder, o Ministério Público tenta interromper. Isso não existe, né? É aquele então momento, você levanta a mão e fala, excelência, esse é o meu momento das minhas perguntas, eu gostaria que o meu momento fosse respeitado. Você tem que se posicionar naquele momento, demonstrando a sua autoridade, né? Deve deixar bem claro que aquele é o momento que é importante para a sua defesa. Calma,
e se pontua. Promotor deve ser tratado, e lembrando, promotor não deve ser tratado como excelência. Excelência é o juiz, cada um na sua função. Não existe hierarquia. Creio eu que com essas duas aulas, esses dois vídeos aqui, que nós colocamos sobre prática de audiência, sobre audiência eficaz, eu acho que já vai te dar um norte aí, né, para que você possa conduzir. Lembrando, estude muito, o advogado tem que estudar todos os dias, pelo menos 1 hora por dia. Leia principalmente aquilo que a Faculdade de Direito não te ensinou, são as habilidades essenciais que nós falamos muito lá no Advogado 10x, gestão, marketing, mindset, gatilhos mentais, leia de tudo um pouco, estude todos os dias pelo menos 1 hora. Aqui abaixo também está o link, né, do treinamento Advogado 10x, se você quiser fazer um pouco, quiser conhecer um pouco mais de tudo que a gente já vem falando aqui no canal do YouTube, também fica aí a dica para que você conheça o treinamento Advogado 10x. Peço novamente que você assine o canal, ative o sininho e participe também da nossa lista VIP de WhatsApp. Grande abraço.